meio de um vasto deserto, onde a terra ressequida se estendia até onde a vista podia alcançar, um silêncio sepulcral reinava. O calor escaldante do sol castigava impiedosamente cada grão de areia, e o vento seco soprava como sussurros sombrios que pareciam ecoar dos tempos antigos. Não havia sombra, não havia água, não havia vida, somente o vazio. E uma presença invisível, observando, aguardando o momento exato para atacar. Jesus estava ali, sozinho. Seu corpo exausto, sua garganta seca, seus olhos fixos no horizonte. 40 dias e 40 noites haviam se passado desde que ele entrou naquela região hostil, movido pelo Espírito Santo. Nenhum alimento tocara seus lábios durante todo esse tempo. Sua carne clamava por sustento, seu corpo estremecia, mas sua alma permanecia firme. De repente, um som. Algo se moveu na areia, mas não era o vento. A sombra de uma figura se projetou diante dele, sinuosa, quase imperceptível à luz do sol poente. Uma voz doce e sedutora rompeu o silêncio. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Era Satanás, o inimigo, o acusador, aquele que estava à espreita desde o início da humanidade, esperando para desafiar o próprio Deus feito carne. O coração do deserto parecia pulsar ao redor deles, como se a própria terra estivesse ciente do confronto que estava prestes a acontecer. Jesus, debilitado pela fome, sentiu o peso da proposta do tentador. Seu corpo ansiava por alimento, e ali, diante dele, estavam as pedras secas e ásperas que poderiam se tornar pão num instante. Mas Jesus não cederia. Sua missão não era sobre saciar a carne, mas sobre cumprir a vontade do Pai. Seus olhos penetraram a escuridão que pairava sobre o adversário, e ele declarou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O deserto tremeu. A sombra do inimigo se moveu de novo, furiosa, mas ainda paciente. Satanás não desistiria tão facilmente. Com um estalo, o cenário mudou. Jesus se viu no topo do templo em Jerusalém. A cidade se estendia abaixo deles, repleta de pessoas que caminhavam, alheias ao confronto invisível entre o Salvador e o enganador. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, sussurrou o adversário, um sorriso frio nos lábios. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. A proposta era sedutora. Se Jesus saltasse e os anjos o resgatassem diante de todos, ele provaria sua identidade imediatamente. Não haveria dúvidas. As multidões o aclamariam. Mas isso não era parte do plano divino. Jesus não precisava testar Deus. Seu reino não viria pelo espetáculo, mas pela cruz. Seus olhos queimaram como fogo ao responder: também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Satanás rangeu os dentes. Seu plano não estava funcionando, mas ele ainda tinha uma última carta na manga. Num piscar de olhos, Jesus se viu no topo de uma montanha altíssima. Abaixo, o mundo se estendia como um grande tapete dourado. Cidades, reinos, palácios, toda a glória humana se revelava diante de seus olhos. Tudo isto te darei, sussurrou ele, sua voz carregada de promessas vazias. Se prostrado me adorares. O golpe final, o atalho para evitar o sofrimento, para reinar sem cruz, para obter glória sem dor. Por um breve instante o mundo pareceu segurar a respiração. Seria possível? O Filho de Deus se curvaria diante do inimigo? Então a voz de Jesus irrompeu como um trovão no deserto. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O deserto explodiu em luz. A presença sombria de Satanás se dissipou como fumaça ao vento. O inimigo fora derrotado, e então o silêncio voltou. Mas agora não era um silêncio vazio, era um silêncio de vitória. Os anjos desceram do céu.
Trouxeram alimento, trouxeram força, trouxeram paz. O sofrimento de Jesus no deserto não foi em vão. Ele resistiu, ele venceu. Mas por que Jesus precisou passar por essa provação? O que essa batalha no deserto significa para nós hoje? Primeiro, o deserto simboliza o local de provação e preparação. Assim como Israel passou 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida, Jesus passou 40 dias antes de iniciar seu ministério. O deserto representa a fase de purificação, onde dependemos apenas de Deus. Segundo, essa história revela como Satanás sempre ataca nos momentos de fraqueza. Ele tentou Jesus em 3 áreas fundamentais: as necessidades físicas, o desejo por reconhecimento e o poder terreno. Esses são os mesmos desafios que enfrentamos diariamente. O diabo quer que usemos atalhos, que cedamos às nossas vontades, que nos desviemos do plano de Deus. Terceiro, Jesus nos ensina a única forma eficaz de resistir ao inimigo: a palavra de Deus. Em todas as 3 tentações, ele não argumenta com Satanás. Ele não entra em debates. Ele simplesmente responde: está escrito. A Escritura é nossa espada contra as mentiras do inimigo. Por fim, a vitória de Jesus no deserto aponta para algo muito maior. Ele venceu onde Adão falhou. No Éden, Adão e Eva sucumbiram à tentação do diabo e trouxeram pecado ao mundo. No deserto, Jesus resistiu, provando ser o verdadeiro Filho de Deus, aquele que traria redenção à humanidade. Assim, quando passamos por desertos em nossas vidas, podemos lembrar: Jesus esteve lá primeiro. Ele conhece nossa dor, ele entende nossas fraquezas e ele nos mostra o caminho da vitória. Então, da próxima vez que você se encontrar em um momento de tentação, lembre-se: o deserto não é o fim da jornada. O deserto é apenas o começo da vitória.